Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma noite de estudos. A gente já está quase no finalzinho, né, do livro, com esse de hoje, mas a semana que vem a gente encerra esse livro. Esse livro esclarecedor que mostrou para a gente muitas, né, mostrou não, trouxe muitas reflexões para a gente. E vai continuar a saga do André Luiz mostrando para a gente cada vez mais a vida no mundo espiritual. Para iniciar o estudo de hoje, a gente vai pedir para a espiritualidade amiga para que ilumine os nossos pensamentos, clareie a nossa mente, para que a gente esteja disposto realmente a entender o valor de viver corretamente, com valores morais, amigos verdadeiros. E é isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo de hoje. Uma pessoa dedicada, né, aos trabalhos espirituais, mas que na hora que ele precisa, ele está sozinho. Então, vamos fechar os nossos olhos e pedir que a noite seja proveitosa, que o estudo seja bem aproveitado por nós. E antes a gente escuta e sente a prece através da música. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Capítulo 18, desprendimento difícil. Então a gente vai ver nesse capítulo mais uma experiência vivida pelo André Luiz. A gente vai acompanhar hoje o caso do Cavalcante, que estava prestes a desencarnar, mas tinha o desprendimento dificultado pelo seu medo de morrer e a forte vontade de rever a ex-esposa. Então o Cavalcante estava no processo final da sua vida, mas ele permanecia agarrado ao corpo, porque ele tinha muita vontade de prosseguir, né, na carne ainda. E o André fala que reconhece em Cavalcante o gigantesco poder da mente dele, né? Porque ele, mesmo agonizante, ele teimava em viver naquele corpo que já estava bem deteriorado pelas infecções. E era admirável que a vontade dele, pela vontade dele, ele dominava os órgãos e alguns centros vitais bem comprometidos. Por isso que ele continuava firme ali, firme entre aspas, né? Então o Jerônimo e o André, eles estavam lá 4 dias acompanhando o Cavalcante e junto com o Bonifácio, aquele amigo dele, espiritual do Cavalcante, que sempre ficava lá do lado dele. E o Jerônimo, pelo estado físico do Cavalcante, deliberou que o momento de cortar os laços do Cavalcante já tinha chegado. E o Bonifácio, então, entende que é hora de, pela intuição, né, fazer com que o Cavalcante, como ele era um religioso muito fervoroso, pede que ele quer ser ouvido pelo padre, pelo sacerdote, para fazer a confissão final. E na manhã seguinte, né, o capelão chega para ouvir o Cavalcante. E o Cavalcante, muito debilitado, muito dolorido pelas culpas, pelas angústias, ele fala para o padre que sabe que está morrendo, que está no fim. Mas o corpo do Cavalcante exalava um cheiro ruim pelas infecções que ele tinha. Mas ele não se dava conta disso, o Cavalcante, né? E o padre, que estava do lado dele, estava muito incomodado com aquela situação de estar ali, ter que escutar o Cavalcante e sentindo aquele cheiro. E o Cavalcante queria se confessar. Então ele se confessava e se lamentava. E falou para o padre que ele tinha muito medo da morte. Perguntava se ele seria salvo, né? E falou da mulher, da ex-mulher, que há 11 anos tinha ido embora, fugido com um outro homem, deixado ele sozinho, e que ele não tinha resolvido essa questão internamente, ele sentia que precisava falar com ela. E ele fala assim, que ele sempre admitiu que ele achava, né, que a mulher tinha
ido embora e ela era culpada por ter ido embora. E hoje, nesse estado que ele estava, quase morrendo, ele começou a entender que a culpa não foi dela, a culpa foi dele, por ele não ter se dedicado muito à casa. Ele se dedicava mais à religião e menos para ela. Então, quem sabe, né, ele fala, não fui eu o culpado direto e não ela. E então ele pede para o padre, será que o senhor não podia procurá-la para mim? Eu gostaria muito de pedir desculpas, eu preciso de me desculpar com ela antes de ir embora. Mas o padre nem ouvia direito o que ele falava, porque ele estava querendo sair logo dali. E o Cavalcante puxando o padre, mas padre, o senhor acha que eu vou ficar muito tempo no purgatório? E sempre, porque ele tinha muito medo né, da morte, do pós-morte, era uma coisa desconhecida para ele. Então o padre, querendo sair logo, muito incomodado, fala para ele, mas e a sua fé em Deus? Você não confia em Deus? Fica em paz, vá em paz. Né? E pronunciando as últimas palavras com irritação, aí o Cavalcante percebeu que o padre estava descontente de estar ali, né? Aí ele sorriu humildemente e calou-se. Nessa hora o sacerdote aproveitou, se afastou e encontra com um médico no corredor. E aí ele chega para o médico e fala assim, afinal, doutor, o Cavalcante morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Aí o clínico responde que o Cavalcante realmente tem sido um gigante na reação, mas que os males que ele tem não tem mais cura. E ele, o médico, está analisando a possibilidade da eutanásia. E fala que isso vai ser um ato até de caridade, porque ele está apodrecendo em vida. E ele fala isso para o padre entre risos, e o padre concorda com ele. E essa cena, essa conversa foi vista pelo André, pelo Jerônimo e pelo Bonifácio. E eles ficaram chocados com o desrespeito de ambos, né? Do médico, do profissional e do padre, um religioso. Então, mas eles falam assim, né? Para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto do melhor carinho que eles tinham, que a espiritualidade ia dar para ele naquele momento. E o Jerônimo faz uma consideração, ele fala assim, o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Pelo comportamento do sacerdote, o Cavalcante começou a perceber o real estado que ele estava. Ele começou a sentir o próprio cheiro, né, que o corpo dele emitia. E ele começou a chorar. E o choro, a emoção, agravava ainda mais o estado, a situação física dele. E aí veio o momento de reflexão, né, do Cavalcante. A doutrina que ele abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações de culto externo.
Entretanto, valera-se de toda a oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amava o exercício do bem constante e fiel. Era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o um fanático e desequilibrado. A mulher, muitas vezes, chamava ele de padre sem batina. Mas Cavalcante era perseverante, né, mesmo assim. E ele, apesar de desenvolver a fé, ignorava sobre as lições do além-túmulo, causando receio pela morte. Boa noite. Então, Cavalcante, naquele momento, ele está em decomposição já, né? Então, ele já está com o corpo. A ação microbiana já está desorganizada. Quer dizer, aquilo que prende o duplo etérico já está em decomposição. Vocês imaginam o nível de sofrimento, né? Então, ele não está só sofrendo a ideia dessa companheira. Ele está sofrendo fisicamente. Mas a fixação mental dele, de que ele tem que ir lá resolver esse assunto com a esposa, ex-esposa, ex-companheira, é tão maior que nem ele mesmo não percebe o estado lamentável que ele se encontra. Estava lembrando de um caso, esse capítulo até estava falando, me emocionou muito. A passagem dele foi muito sofrida e não precisaria, né? Estava lembrando de um caso alguns anos atrás, que tinha uma senhora, uma médium lá em Peruíbe, Dona Geni, e ela nos convidava para visitar algumas casas de alguns pacientes. Uma amiga nossa, a Mônica, era enfermeira, continua sendo, e a gente ia lá fazer curativos. E tinha uma casa que a gente chegava, era a filha que cuidava de um pai acamado. O cheiro desse processo já estava na rua. A gente chegava na rua, na calçada, a gente já sentia aquele cheiro. A filha, no processo de cuidar, ela tinha o mesmo cheiro daquele processo. Então, existem simbioses muito fortes, né? Qual é a hora da gente aceitar e qual é a hora da gente lutar? Difícil, né? Como é lutar? Lutar como? Porque existem situações que não vão ter o retorno. Eles vão caminhar para o óbito, né? Como lutar? Então, o Cavalcante, ele é um modelo de uma luta em glória. Um bom homem, muito fiel aos seus princípios, né? Não faz mal a ninguém, mas faz mal a ele. Esse capítulo é muito interessante por isso. Não é uma pessoa que está lá machucando o outro. Ele foi ferido na traição, né? E naquele momento ele começou a ter também lampejos de humildade e pensando assim, poxa, então será que não fui eu que prejudiquei a minha esposa? Porque eu estava tanto na igreja, esqueci de cuidá-la. Então esse processo do desencarne do Cavalcante foi uma decisão dele. E é interessante a gente perceber o livre-arbítrio quando a gente não tem consciência que a gente está usando o livre-arbítrio, né? Eu estou decidido a esperar até encontrar minha esposa antes de partir. Eu nem vou acelerar, porque a Bi tem um resumo, mas ela já tinha partido, né? Ela conta tudo de novo. Ai, que dupla, viu? Mas a questão do Cavalcante é uma coisa dúbia, ambivalente, melhor dizendo, né? Porque tem uma fé muito forte, uma pureza nessa fé muito grande, e essa pureza, essa certa ingenuidade é o problema dele. E naquela coisa da pureza dele, da ingenuidade dele, ele não está aberto à vontade de Deus, mas sim à vontade dele. É difícil, não é? Até onde eu devo desejar? Até onde eu devo querer? Até onde? Por isso que esse ajuste fino é para dentro. Não vai ter resposta no livro.
Qual é o nosso nível de querer? Qual é o nosso nível? Como é que vamos lutar? De que forma vamos insistir? E de que forma precisamos aceitar? Isso vai ter que ser pessoal. Isso vai ter que ser íntimo, né? Vamos repetir, dona Cris. Nesse caso, não pode ser de uma outra encarnação dele ter deixado, né? Assim, na hora do desencarne, ter tido uma outra atitude e nessa ele ter deixado dessa forma? Provavelmente, né, Cris? A gente não tem aqui na leitura né, dados específicos, mas provavelmente. Né? Provavelmente, esse acesso de eu quero deixar tudo pronto antes de partir, provavelmente ele, intuitivamente, ele lembra de coisas que ele deixou muito mal acabado. Pode ser sim. Né? E a gente faz isso mesmo. Mas o que ele estava expurgando, Cris, que isso também tem que ficar muito claro para a gente. Ele só estava expurgando assim porque ele estava com o pensamento fixo numa ideia. Por exemplo, meu filho. Como é que meu filho vai ficar? E como é que meu filho vai ficar? E como é que meu filho vai ficar? E eu não tenho mais força física. A ação microbiana já perdeu o controle do que é a vitalidade orgânica. Eu já perdi a defesa biológica. Eles já estão me consumindo, já estão me expulsando do corpo, literalmente. E eu estou lá, cadê meu filho? O que eu vou fazer? E naquele momento, a gente tem que exercitar a confiança no Pai e abrir mão do controle. É isso que é difícil para a gente, né? Esse exercício dessa fé, de saber que Deus vai prover de alguma maneira aquilo que a gente acha que é impossível dar um jeito, é o que desafia a gente. Então, Yara, é muito comum a gente que conviveu bastante em hospitais, é muito comum a gente perceber pessoas que não conseguem esse desenlace porque está esperando por alguém, por alguma coisa que é muito forte para ele e nem sempre, coitado, às vezes vai embora e... Aí é um pouco diferente. Porque a gente tem o acréscimo de misericórdia. Um acréscimo de misericórdia. Muitas vezes é até necessário esperar. Por isso que não se deve fazer a eutanásia. Né? A morte, como é que é? A misericordiosa? Não. É a gente que esse olhar materialista. Né? Você veja que esses minutos são muito importantes. Quando o médico faz a medicação para a eutanásia, aumenta o sofrimento dele. E quando entra aquela medicação na corrente sanguínea e envolve o duplo etérico, estou conversando com a minha mão, envolve o duplo etérico, ele fica preso ao corpo. Ali ele fica preso. Entende? Então, não foi nada alívio. Pelo contrário, a eutanásia prendeu ele ao sofrimento. Se não fosse pela ação bondosa ao longo da vida, essa fé que ele lutou, não é a fé perfeita, porque nós não temos, mas é uma fé que estava lá atuando, como é que seria? Ele ia ser enterrado? Preso ao corpo? Sim, a pessoa fica realmente presa, né? Foi mais moroso do que poderia ser, né? Mas e aquelas pessoas que praticaram mal? E aquelas que realmente tem um monte de espíritos ali, porque ele não desenvolveu defesas, um monte de espíritos em volta querendo se vingar, fora aqueles que querem vampirizar. É uma mixórdia, desculpa a palavra, né? Você quer falar? Bagunça. Pode falar. No caso dele, então, ele estava praticamente em decomposição. Sim. Ele poderia ter desencarnado antes? Sim, era a proposta. Só estava preso por conta do Exatamente. apego ao problema que ele tinha que resolver. A ideia. Então, mas olha só, isso também mostra a força mental que ele tem. Né? O propósito dele ali, ele está lutando. Não deixa de ser um aprendizado. Mas um aprendizado com dor, que poderia ser minimizada. Mas não deixa de ser útil para ele, né? Aquela experiência
que provavelmente, na sequência da vida dele, o quanto foi útil para ele aprender também, ter mais prudência no exagero das coisas, né? No controle. Então, e no caso, que não é o caso do Cavalcante, mas uma pessoa mal, que está ali preso procurando se vingar de alguma coisa, também acontece isso? Então, acontece pior, né? Uma pessoa que é má, maus desejos, uma pessoa rude, o próprio corpo ali já começa a expiação dela. A gente não precisa pensar na próxima reencarnação. Já começa ali. A espiritualidade revela as verdades. A espiritualidade, quando a gente chega no mundo astral, a gente começa já os primeiros passos para o mundo astral, que é esse processo do desligamento do corpo, é que a gente já começa a ver o que a gente semeou na vida, né? Porque já vai mostrar a vibração que a gente irradia. Os bons pensamentos, a fé, a humildade, o carinho que conseguimos despertar no coração de alguém, que essa energia volta, que é um bálsamo, é um calmante numa hora como essa. E agora, eu não despertei carinho em ninguém. As pessoas lembram de mim só, olha lá, aquela gordinha sapeca, né? Não consegui despertar nada de bom. As pessoas só lembram de mim por coisas erradas. Olha só a evocação das memórias. Vibração também negativa. A vibração, evocação das minhas memórias. Lembra que existe um processo, quando a gente está se desprendendo do corpo e finaliza, tem alguns minutos ou algumas horas, onde passa um disco da nossa vida toda? Aí eu estou recebendo naquele momento o pensamento de a Yara me fez o mal. Aquela danada. Que raiva que eu tenho da Yara. Nossa, como eu estou infeliz porque a Yara me fez isso, me fez aquilo. Aquela carga vibracional que chega para mim nesse momento é enlouquecedor. Já começa a minha expiação. Vocês vejam que pelo fenômeno não foi Deus que me puniu? É a lei de ação e reação? Isso que é interessante a gente estudar. Por isso que uma literatura como essa, como ela é útil, né? Você quer falar, Milena? Boa noite. Eu fiquei aqui pensando, se você falou da fixação da ideia. Se a gente fizer um paralelo para o nosso cotidiano, isso também nos desvitaliza e a gente não percebe, às vezes gera essa exaustão coletiva, porque é um cansaço meio que generalizado. Seria, talvez por essas fixações de ideia, esse excesso de controle, e também queria te perguntar se o contrapadrão do controle seria a fé, seria esse exercício de fé, confiança, qual seria? É muito difícil, a gente fala didaticamente. A mais B vai dar C. Mas na prática, qual é o momento onde eu continuo desejando, que eu tenho que acreditar, e o momento que eu preciso também ceder e aceitar as circunstâncias? Isso é muito pessoal. Por isso que quando o sacerdote está conversando com o médico, é digno de compaixão esse tipo de conversa, essas piadinhas, né? A indiferença do que está acontecendo na vida de uma pessoa ali é absurdo, né? Então, o contrapadrão não seria a fé. Os extremos seria o fanatismo. O padrão renovado, o padrão atualizado seria a fé. Mas essa fé racional que Allan Kardec veio falar para a gente, que tem que estar, né, frente a frente com a razão em todas as épocas da humanidade. Um padrão atualizado. Né? O que é esse padrão atualizado? É o enfrentamento das experiências que eu tenho. É como se fosse uma síntese interna. Eu consigo fazer uma síntese das minhas emoções. Difícil explicar com palavra, né? E a gente passa a entender algo, não pelo raciocínio, mas pelo sentimento, pela vibração. Ela muda. Então não dá para ficar no padrão que é o ódio, o egoísmo, a vilania, o contrapadrão que é a fascinação, a fixação mental, o exagero, né? Os vícios. Até mesmo como um fanatismo religioso. O fanatismo religioso é tão perigoso contra um psicopata. Como um psicopata.
Porque o fanático religioso manda matar sim, manda machucar sim. Se você não acredita no meu Deus, então você é meu inimigo. Isso é perigosíssimo, terrível. Paulo de Tarso viveu isso. Ele viveu. Ele era tão fiel, entre aspas, àquilo que ele acreditava, que ele ficou cego. Né? E o símbolo de Jesus chamando ele para a realidade foi a cegueira. Ele ficou meses na cegueira. Né? Ele ficou cego durante algum tempo. Olha que símbolo interessante, até que ele olhasse para dentro mesmo, e aí a visão dele se restitui, ele volta para a vida renovado. Né? Então o fanatismo religioso é muito perigoso. Então o padrão renovado é o padrão do equilíbrio dentro das experiências que nós passamos e que a gente começa a temperar, nem de mais nem de menos. Né? A hora de ceder, a hora de pegar, a hora de falar, a hora de calar. Ai, que exercício difícil. Podem. E a gente tem. Tá bom? Nós temos. Quem aqui que não tem ansiedade? Né? Quem já tem as duas asas do anjo? Né? Quem já exala cheiro de rosas? Então é lógico, a gente ainda tem esses padrões adoecidos. A luta é para que eles não fiquem tão polarizados, tão extremados, e a frequência não desgaste tanto. Mas é lógico que a gente está em desafio ainda. Né? A gente está no meio da prova. Quer falar, Celso? Diana, eu fico sempre num conflito entre aceitar e lutar no momento da morte. Então, o capítulo ele força a gente a fazer essa reflexão. Né? Então, a gente tem hoje um avanço, pelo menos considerado, do estudo da bioética em relação à eutanásia, sempre ligado a uma condição física, fisiológica do indivíduo. Se a gente entende que o indivíduo é físico e espiritual, o exemplo que o texto traz, aquele que representava a religiosidade não tinha um mínimo de interesse em fazer um entendimento. Então, no texto está aí para a gente refletir, como você disse. Cada um tem que pegar o texto e trazer para você. Né? Então, fica no campo da ciência hoje, o quadro dele de tentar se refazer com a ex-companheira, tudo, fisicamente, no estado infeccioso que ele estava, a gente entende que o processo cognitivo já se torna delirante. Então, mais uma vez, a gente está aí tentando entender através de um exemplo aquilo que a gente tem que pensar, como se fosse para todos os casos. Então, nós temos que lutar para vencer um tempo reencarnatório naqueles compromissos que a gente tem. Então, quando é que eu devo lutar essa luta? As outras pessoas que querem ser acessíveis e ajudar, têm que participar e aguentar, não importa o cheiro que isso exale, ou vai a questão já da misericórdia. Chegou num ponto que é melhor deixar para a próxima. Isso também é um mecanismo do grande presente que a gente ganhou junto com a vida, que é o exercício do livre-arbítrio. É o escolhe e solta, que está aprimorando e está fazendo a gente ser a personalidade que a gente é. Né? Veja que tem personalidades muito mais arrojadas, personalidades mais pacíficas e assim por diante, e assim será. Então, é um exercício que a gente não tem como pesar. Né? Não tem como pesar, a gente vai ter que viver. E lembra que os espíritos estão sempre falando que a gente precisa desenvolver a função intuição. Não a intuição negativa, que é o acesso a memórias traumáticas, as emoções que eu tenho e que eu causei no outro. Então, a intuição negativa também é um jeito de sentir a dor que eu causei no outro. Então, eu acesso à emoção alheia, que isso também tem a ver com a psicometria, né? Mas é um jeito também de eu aprender a ajustar o meu termômetro interno, para que eu desenvolva uma intuição com Deus.
Pai, seja feita a vossa vontade. Como é difícil a gente colocar isso em prática, né? Porque a gente sempre coloca uma vírgula, mas dá um jeitinho, né? Então, essa renúncia, essa entrega, essa confiança, será que a gente já está pronto? Estava conversando, porque a gente conversa mais que não sei o quê, né? Estava conversando com um amigo querido. Ele tem 100% do coração funcionando com marca-passo. É uma experiência, não é? Interessante, não é? Como é que seria a gente saber que o nosso coração só está funcionando por causa de um aparelhinho? E que de tempos em tempos tem que carregar a bateria? É desafiante, não é? E ele falou, Yara, a última vez, quando foram carregar, eu passei muito mal, eu tive uma sensação muito ruim, foi muito ruim. Eu dei uma parada, né? Agora eu vou ter que fazer isso de novo. Não estamos na pele de ninguém, né? Cada um enxerga o mundo com o colorido dos seus olhos, né? Mas ele vai ter que ter o desafio de entregar na mão de Deus, não vai? Porque por mais que o médico seja habilidoso, o técnico seja habilidoso, tudo seja habilidoso, é a hora de enfrentar. E se for a hora de partir? Solta, né? Agradece a vida que você teve até aqui, se desliga dos problemas que ficaram, porque eles vão estar, e vai. E se a gente tiver a bênção de dar mais um tempo, agradece. E vai. Eu sei que parece falando assim, gente, fácil, né? Não é no meu coração, não está no meu corpo, né? Mas é esse exercício que a gente tem que lembrar. Escutar essas histórias, ler esses assuntos, não é para ficar longe da gente. É para a gente colocar perto da gente. Na nossa vivência, quando chegar a nossa vez. Se a gente vai levar mais um mês, mais uma semana, ou vamos levar mais 30, 50 anos, vai chegar. Então vamos lembrar de ter paz no momento, respira fundo e entrega na mão de Deus. A gente está fazendo curso para desencarne? Não sei. Mas se a gente pensar em tudo isso, que esses espíritos se dignaram a estar perto de um médium, a vencer as barreiras da comunicação mediúnica, para colocar esses exemplos, é porque a gente precisa aprender a partir. Da mesma forma que é tão difícil, veja como a gente estudou no Missionários da Luz, como é difícil chegar, a gente está vendo que é mais difícil partir. Porque a gente está mais resistente. Então, será que a gente não tem que olhar a morte com os olhos um pouquinho mais amorosos? Será que a gente não tem que rebaixar o medo? Né? E lembrar, poxa, não fui anjo, né? Mas pelo menos não fui tão ruim quanto da última vez. Ah, sim, Oi, por favor. boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida sobre a eutanásia. Quando você disse que ao colocar o líquido, o corpo fica preso, é porque naquele momento não era a hora de ir, e aí por conta disso ele vai ficar o tempinho que faltava até ele poder ir, é isso? Não chega a ser o tempinho que faltava. Quando entra a medicação da eutanásia, ele dá um choque no biológico, não no dupletérico. No dupletérico ele paralisa o processo natural do desprendimento. Então ele pode ficar preso, que foi o que aconteceu com ele. Né? Então é que nos nossos olhos aqui na Terra falaria assim, nossa, ele teve alívio, partiu. Ai. Não, os nossos olhos. E aí que veio a questão, o que continuou acontecendo com ele? Né? Olha, então teremos mais em torno de umas 12 horas para protegê-lo, para ampará-lo. Quando foi ver, o processo levou mais 24. Né? Levou 24 horas. Quer dizer, não é tão simples assim. O que parece uma solução pode ser um pesadelo. Então, a eutanásia, para nós, não é o correto. Porque o nosso espírito ainda não foi desprendido. E quem desprende a gente é a espiritualidade. É o processo com os mentores. Né? Estamos lendo coisas da década de 40, de 50. Para pensar. Todo o avanço de técnicas, de equipes trabalhando com desencarne. Né? Então, quem faz o desfecho não é o médico da Terra.
que é diferente dos animais. Oi, Yara, boa noite. Boa noite. Eu ouvi ou li em algum lugar, agora há pouco tempo, que eles estão pensando em fazer, os médicos e tal, em fazer a eutanásia assistida. Aí seria como? Seria a opção minha de passar por essa eutanásia, né? Ou seria da família ou alguma coisa desse tipo? Porque o médico já faz isso, né? Normalmente, pelo que a gente saiba. É muito complicado esse assunto, por isso a bioética precisa crescer muito, né? A bioética é uma área que está quase engatinhando ainda, né? Como ter uma bioética sem levar em consideração a alma? Então, eu sou uma médica que não acredito na reencarnação. Então, as minhas técnicas, as práticas vão de acordo com as minhas crenças ali, né? E se aquela família tem a condição de entender o pós-morte? Como é que faz? Né? Então, eu tenho que ter mais humildade como técnica, como médica ou qualquer tipo de coisa. Lógico que tem casos são desesperadores. Mas por que só não deixa, então, desligar o aparelho? Deixar que a natureza mesmo haja. Por quê? A natureza agindo é a espiritualidade agindo sobre ela. E não eu achar que eu sou controladora da vida e da morte de alguém. Desculpa, Vera. É que, lógico que tudo se mede pela intenção. Mas, muitas vezes, na minha prepotência de não considerar, achar que eu estou ajudando e eu posso estar prejudicando, eu me torno responsável pela dor que eu causei. Então, a eutanásia, não. Mas, quando aconteceu esse caso com Cavalcante, não foi planejado. Não foi planejada a eutanásia. Aconteceu. O que você está me trazendo é de um planejamento. Né? Uma reunião de família com os técnicos e falar, então, vamos fazer a eutanásia. Não. Vocês lembram do caso de um príncipe árabe? Eu não lembro o nome. Anos em coma. A família moveu os céus para mantê-lo ali sobre a aparelhagem. Ele começou a dar sinais, né? Eu não sei nem se ele já voltou. Entendem que a gente não tem o direito de intervir? Yara, mas se eu não tenho esse dinheiro todo para também colocar... Deixa que a natureza vai agir. A gente está esquecendo que tem uma força por trás daquilo que os nossos olhos enxergam. Né? Yara, o caso daquele irmão da Marina Lima, que ele era inclusive da Academia Brasileira de Letras, que ele foi o suicídio assistido. Ele escolheu ter aquela morte. Então, gente, esse é um problema. Parece tão culto, parece tão intelectualmente apurado. Não é. Não é. Isso é a incredulidade. E é um medo tão grande que eu quero ter controle sobre tudo. Né? Eu sei. Outro dia a gente recebeu a notícia de um rapaz que ele teve o diagnóstico de ELA. Não é um diagnóstico fácil para receber, não é? Você sabe que vai atrofiar os membros, que você vai diminuindo função até não respirar. É fácil? De jeito nenhum. Mas a gente não vai contar só com a ajuda da medicina. E a medicina divina que está sobre nós. Eu sei que se tiver alguma pessoa aqui dentro, escutando o que a gente está falando, que é um cético, a gente vai falar que é a gente que é muito ignorante. Que nós que não estamos poupando. O que estamos falando é que existem leis que a gente não enxerga ainda. E suicídio assistido é suicídio. Eu acho muito interessante quando a pessoa fala assim, e ela fala tentando se convencer do contrário. Devo ter atacado pedra na cruz. Ai, devo ter feito coisa errada. Mas eu acho que ela não fala com verdade. Porque se a gente está sofrendo é porque alguma coisa a gente fez também. Então, às vezes a gente foi cooperador,
co-facilitador. A gente foi o mentor da ideia, instigamos ideias. Se eu falar assim, Ailton, sua vida está horrorosa. Olha, não sei o que você está fazendo aqui, não. Vai para a espiritualidade ver sua mãe. Desculpa, eu tô criando, né? Desculpem. Eu esqueci que a gente não está conversando no quintal de casa, né? E se ele pegar a ideia e falar, mas não é que é verdade? A Yara falou para mim. Não, Ailton, pelo amor de Deus, hein? Vocês entendem a responsabilidade da sugestão? A responsabilidade. Aí eu falei assim, mas eu não fiz nada. Como assim eu estou arcando com uma responsabilidade? Eu não fiz nada. Você foi o mentor da ideia. É pouco. Né? O crime, eu mando alguém praticar o crime. Eu sou responsável por tudo que teve consequência naquele crime. Eu posso nem ter estado no local. Né? Não peguei uma arma na mão, mas eu risquei o fósforo, né, gente? Então, é isso que a gente precisa entender. Só devolver o microfone para a Bianca. Quer? Só para esclarecer. Então, quando está numa situação que precisa desligar os aparelhos, pela medicina não tem mais o que fazer. Isso não teria problema. Até porque os hospitais hoje cheios, eles não ficam segurando mesmo, não. Né? Desculpa, eu vou responder agora por mim. Não está certo, tá? Mas se eu já pensei nisso, né? Se chegasse esse ponto, né? Nem vou dar exemplo de novo, escolher alguém. Vamos poupar, né? Naquele momento, eu vou ter que trabalhar minha confiança no Pai. Né? Vou ter que trabalhar, eu não tenho mais recursos. Não adianta eu quebrar o hospital inteiro ou revolucionar tudo. Eu vou ter que aceitar. É um exercício de aceitação. E é uma filha direta da fé. Não estou falando de omissão. Eu não tentei. Eu tenho que entender que existem coisas que estão além da minha vontade e do meu querer. E é um exercício de humildade, de aceitar. E o quanto é desafiante profissionais que acabam tendo um poder de decisão, muitas vezes, né? E como ponderar isso também, porque acho que vai basear pela intenção, né? Se a nossa intenção é de luz, porque às vezes a gente pode dar uma orientação que leva a pessoa a um deslinde que não seja o melhor. Cada vez que eu me deparo com um profissional da área de saúde que acredita em Deus, não estou falando nem que é reencarnacionista, tá? Mas que acredita em Deus, me dá um alívio no coração. Porque aquele que não acredita, ele muitas vezes pode achar, principalmente quando é um médico, ele pode achar que ele é o Todo-Poderoso. Né? Uma amiga foi agradecer, foi voltar no médico e deu tudo certo a cirurgia. E ela falou, nossa, graças a Deus. Ele falou, não, graças a Deus não, graças a mim. Então, a ilusão... Quanto que, através do esforço, do estudo, não tem um acréscimo de Deus nos inspirando novas ideias? Quantas vezes? E a gente acha que é só a gente. Então, essa desconexão com o divino, com o sagrado, é que adoece também muito a gente e embrutece as escolhas. Então, uma forma para nós, profissionais, que acabamos interferindo muitas vezes... Na vida de alguém. Na vida de alguém, quando a gente, antes do atendimento, faz uma oração, pede... essa inspiração, tudo isso contribui para que a gente possa ter uma decisão mais acertada? Muito, muito. E outra coisa, né? Se você tivesse no papel de ser o cuidado, que um profissional está lidando com a sua vida, você não ia esperar que ele tivesse um pouco de cuidado? É simples, né? Então eu tenho que treinar também o cuidar. E se a gente caiu em determinadas tarefas, é porque elas são provacionais. A gente não vai ser induzido a certas tarefas que a gente não está pronto para executar. Não estou falando que a gente vai fazer certo, mas vai ser o teste. Será que eu vou agir direito? Né? Então a gente vai estar sempre sendo testado. E só para a última coisa, juro. Mas teve um lado bom. Teve um lado bom. Ele ficou paralisado no corpo, teve o processo, mas
a espiritualidade deu um jeito, por hipnose. Ai, adiantei, né? Por hipnose. E levou ela praticamente robotizada, hipnotizada, ela nem sabe como chegou lá, ela nem viu o mentor, né? E ela foi tirada do sofrimento que ela estava, com as consequências da sífilis, uma série de patologias espirituais ali associadas. Imagina a balbúrdia que essa moça estava vivendo. E ela teve a oportunidade de pedir perdão. Você vê que a espiritualidade é muito diligente. É uma palavra legal, né? Diligente. Eles não perdem a oportunidade de fazer o bem. Estava no script? Ah, vamos trazer, vamos pegar. Não, não estava no roteiro de tarefa. Mas aí era tão forte que a espiritualidade encontra um jeito de ser útil e fazer o bem. Salvou? Não, não salvou. É a sementinha do bem que entrou ali e que pode dar um novo recomeço. Alguém vai falar? Yara, uma dúvida. Por exemplo, a pessoa que tem um câncer terminal, não tem mais, está lá em 6 dias de coma induzido, aí ela volta, por exemplo, teve aquela melhorinha que nós já sabemos o que Melhora da morte. E daí ela tem uma parada. Mas ela está totalmente desenganada e eles vêm com desfibrilador. Isso para o espírito? Então, desculpa, eu vou responder de novo por mim. Pediria para minha família, não faça isso. Me deixa partir. Porque a gente também tem que ver que o corpo não tem mais condições de abrigar o espírito. E me deixa partir. É importante. A gente não sabe o quanto é mais certo, o quanto é mais errado. É o exercício do livre-arbítrio o tempo todo. Tá? Mas às vezes a gente está achando que está ajudando, mas a gente está prorrogando algo. Deixa a natureza agir. Deixa que o tempo também se encaminhe. Né? R$20. Nessa questão do livre-arbítrio, o que a gente tem que pensar é a questão da vaidade, do poder e a questão dogmática. Né? Tem religiões que não permitem uma transfusão de sangue, que de repente é um ato de sobrevivência que o sujeito merece como oportunidade. Aí é o contrário, onde a medicina é mais ética do que a espiritualidade, no sentido de religiosidade. Já vi médico definir, vou fazer. E a pessoa sarou, entre aspas, porque logo na frente teve um comprometimento e foi a óbito. Então eu entendo que foi feita a oportunidade, ele não tomou a decisão, o médico não tomou uma decisão protocolar ou dogmática e a espiritualidade definiu. Então ficou bem para o que tinha que ser feito e para quem tomou a atitude. Né? E por outro lado também já vi, em caso de acidente de jovem, ter que acontecer a transfusão de sangue, o juiz emitiu uma ordem judicial que não era permitido, mas a própria mãe da criança que frequentava a religião foi lá e assinou escondida para que o filho tivesse a oportunidade. E o rapaz saiu bom, feliz, e eu até conheço ele. Né? Então, sempre fica aquela coisa, né? A espiritualidade, ela sempre tem a última palavra. E a gente faz dentro da consciência aquilo que a gente sente. Mas, no fundo, tudo que a gente tem medo ou que entra em conflito é uma grande preparação para viver e um despreparo total para morrer. Então, acho que no nosso crescimento, através da nossa educação, dentro daquilo que o Evangelho nos ensina, a preparação para a morte, no conteúdo autônomo da fé, precisa ser muito ajustado para que a gente comece a evoluir. Senão a gente fica o tempo todo brigando, mas sem sair do lugar. E aí a gente vai ficar com disputa de opinião apenas. Disputa quem é mais certo. Né? E quem é mais certo não existe isso. Existe a verdade verdadeira que está com Deus. Né?
tudo acaba sendo útil na lei do aprendizado. Mesmo o erro pode nos gerar um conhecimento, como é o capítulo aqui, né? Pode nos gerar um conhecimento. A questão é, mas tudo tem que ser tão doloroso? É esse o ponto. Como que a gente pode ter esses aprendizados, esse expandir de consciência com menos sofrimento, com mais leveza, né? Com mais confiança no Pai? O espírita é a raspa do tacho. O espírita é aquele que já foi em todas as religiões, não estou falando só nessa reencarnação não, porque tem muitos aqui que são de berço espírita, tá? Mas nós somos aquelas pessoas que passamos, por isso que é o trabalhador da última hora. Já passamos em tudo quanto foi lugar. Já criticamos, já maldizemos, já tacamos fogo na Inquisição, já fizemos de tudo, né? Já fomos protestantes, já passamos pelo Islã, já passamos por tudo. A gente esquece disso. Então, só que o espírita, ao invés de usar essa compreensão para o bem, ele vai para a crítica. E aí, então, ele fica duro, ele fica seco. Vamos lembrar que tudo que a gente estudou, o mais importante é esse afeto com a espiritualidade. Então, a fé, ela não pode só ser entendida, ela tem que ser um sentimento. Ela não pode também ser muito prático. Ela tem que ter um sentimento, senão ela não tem a ponte da intuição. Né? Ah, eu quero ir embora. Tá, mas eu devo ir agora? Então eu tenho que cuidar. Né? Então não é assim, eu quero voltar logo para a espiritualidade porque meu marido morreu, estou muito sozinha e vai ser melhor se eu voltar, porque eu já fiz o que tinha que fazer. Aí eu paro de comer. Não acontece isso? A pessoa para de comer, ela não sente vontade de comer. Ela se emburrece o tempo todo, ela deprime, que é um jeito de consumir mais rápido o fluido vital. É um tipo de suicídio. Ela determinou que ela quer partir. Isso também a gente não tem o direito. Né? Se o meu marido, meu companheiro partiu primeiro e eu fiquei aqui sozinha, será que não tem alguma coisa ali? Será que foi a lei do acaso? Né? Então existe uma tarefa que eu tenho que cuidar na solitude, não na solidão. Sim, eu não dá vi mais quarta passada, então vou fazer a pergunta também, tá? Não. Agora é que eu fico pensando com a pergunta do seu Celso, o judiciário nisso tudo, né? Porque assim, em quantas questões, às vezes uma pessoa precisa de uma medicação que o custo é altíssimo e que essa medicação que um juiz determina acaba tirando a medicação de às vezes 500, 1.000, 3.000 outras pessoas. Como que isso sopesa isso, né? Mas é muito confuso. Um juiz determinar, por exemplo, pela sua religião, poderia salvar uma vida, mas se a sua religião é contra, então não fará transfusão. É claro que a gente sabe que tem essa ação espiritual também. Nós não podemos esquecer que a gente está na transição de provas e expiações, então as discrepâncias vão acontecer ainda. A gente não vai ter essa coisa uniformizada. Né? Veja a miséria e as grandes potências financeiras. Pessoas, nada de estudo e pessoas que esbanjam possibilidades de estudar. A gente ainda vai ver as discrepâncias. Então isso está mostrando esses dilemas que agora estão nos incomodando, quer dizer, está aguçando a gente buscar respostas. Cada um na sua linha de atuação, está buscando, está fazendo com que a gente estude e aprimore mais o nosso senso crítico, nossa ética, para que a gente consiga atuar de uma forma mais humana. Então, mas aí o juiz é corresponsável na morte daquela criança que a família é contra a transfusão? Só para a gente fechar a nossa ideia hoje. Eu ser responsável porque eu tive uma ação direta. Ailton, faça isso. E ele foi lá e fez, é uma coisa. Com a minha intenção. Minha intenção de machucar, de enganar, minha intenção de ferir. Outra coisa é minha intenção disfarçada na minha prepotência, achando que eu sou a dona. Mas eu não tive a intenção do mal. Então o peso das intenções também vão variar muito. Usar meu livre-arbítrio porque eu quero machucar, eu quero enganar, eu quero usurpar, é uma coisa. Mas usar meu livre-arbítrio porque eu estou iludida de um poder, que eu estou transitando naquele poder, que aquele poder não é meu, é temporariamente meu, é um exercício para saber se eu sei escolher. Então eu sou responsável, mas qual é o peso dessa responsabilidade? A gente não tem como julgar.
Difícil, né? Por isso que dentro da doutrina espírita é a religião, a ciência, mas quem amarra tudo é a filosofia religiosa. Né? Como entender o senso ético-moral? Nós não somos a mesma pessoa de 5 anos atrás. Talvez decisões que a gente seria pressionado a tomar, hoje a gente poderia tomar de um jeito diferente. Por isso, não vamos sofrer demais com isso, não. Só vamos ver as provas que a gente está pronto. Né? Então, por algum motivo, nós não somos juízes hoje, nós não temos essa tarefa. Por algum motivo, a gente não entrou em certas áreas de atuação. A gente está nessa ou naquela. E dentro da nossa área, que a gente tenha calma e faça o melhor. Então, acabou. Vocês leram, né? Porque vocês viram por que tem que ler os capítulos? Porque acontece isso aí que aconteceu hoje. Não falamos metade do capítulo. Mas, então, agradeço mais uma vez por estarem aqui, por acompanhar esse estudo maravilhoso, muito esclarecedor. Obrigada, Yarinha. Obrigada a todos que colaboraram com as perguntas. Então, vamos nos despedindo, fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de mais uma noite de estudo proveitoso. E agradecer a Deus, nosso Mestre, que sempre nos ampara. Agradecer a espiritualidade que nos intui, nos auxilia, nos protege e nos acompanha. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Quem for ficar para o trabalho de desobsessão, pode permanecer nas cadeiras. Quem não puder ficar, bom retorno. E até semana que vem, para a gente encerrar o livro.